Bom, meus irmãos, a aula de hoje ela é muito importante e ela é muito, como posso dizer, né? Ela é complicada e ela é polêmica também, tá bom, meus irmãos? Assim como é o Apocalipse. Não se esqueça que nós estamos em aula, né? Como eu gosto de dizer, nós não estamos agora em uma pregação, mas nós estamos na escola, estamos na aula, né? E na aula eu posso me dar ao luxo, né, de mostrar uma grande variedade de possibilidades, interpretações, de formas diferentes de entender algumas coisas, né? Na pregação, geralmente é uma fala mais direta, né? E aqui na aula, não. Na aula nós temos essa situação diferente. Então, eu já mencionei para os irmãos no nosso primeiro encontro, né? Eu fiz questão de mencionar para os irmãos sobre a variedade que existe de interpretações do Apocalipse, né? E eu gosto muito de estar seguro daquilo que eu digo, por isso eu gosto de afirmar com muita convicção as coisas que nós podemos ter certeza e aquilo que é uma possibilidade, eu gosto de falar também, existe essa possibilidade de entender e de interpretar, né? A palavra final, só quem tem é Jesus, né? E apesar de ser um livro de revelação, o Apocalipse, é um livro que em muitas coisas nós temos uma variedade de compreensões. E é isso que nós temos que saber. Nós temos que ter esta honestidade como alunos, né? De buscar conhecer. A Bíblia ensina que nós temos que meditar na palavra de Deus. Meditar é aquele exercício de pensar, refletir, né? Você ler, pensar, repensar, refletir novamente. Em outras passagens, tem uma passagem de Isaías que diz, examinando um pouco ali, um pouco aqui, né? Jesus disse, examinai as escrituras. Então, examinar a ideia de fazer o exame, é você olhar com detalhes, né? É você fazer as comparações, é você buscar uma compreensão. Então, a Bíblia diz que nós devemos estudar a palavra de Deus, né? Tem igreja que é contra estudar a Bíblia, né? Nós temos uma igreja famosa aqui do Brasil que diz que não pode estudar a Bíblia, né? Uma grande igreja, por sinal, que não tem escola bíblica, não tem escola teológica, lá somente a leitura e quem tem uma revelação fala e acabou, né? Mas nós temos várias passagens da Bíblia que diz sobre meditar, ensinar, estudar, sobre buscar compreender. Os bereanos, né, ficaram famosos na Bíblia, foram dignos de nota, porque o apóstolo Paulo, aliás, Lucas, escritor de Atos, diz que eles eram mais nobres, porque eles conferiam nas escrituras para ver se era verdade o que Paulo dizia, né? Então não é apenas ouvir, mas era conferir parte a parte, né? Então é esse o nosso exercício, é essa a nossa atividade, né? Então, aqui na aula, nós vamos hoje fazer o quê? Qual que é a minha ideia aqui? Nosso estudo é sobre o Apocalipse, né? Não era, né? Era para ser só as 7 cartas. Mas como os irmãos pediram, né? E não só por pedir, né? Eu estava pronto a dizer não. Eu aprendi a falar não. Eu estava pronto a dizer não. Até, principalmente quando é as coisas de Deus, né? Eu gosto de orar e ter uma percepção muito clara, né? No meu coração, na minha mente, daquilo que eu devo fazer. Mas eu estava orando a Deus, já tinha mais de 2 semanas e não tinha nada novo, né? E os irmãos pedindo, e aí eu entendi que era melhor a gente continuar nesse caminho mesmo do Apocalipse, né? E então nós vamos continuar. Mas aí eu percebi a importância de, antes de continuar o próximo capítulo, né? Fazer uma apresentação rápida para os irmãos, né? Se bem que as minhas falas nunca são rápidas, sempre passam uns 20 minutos. Mas fazer uma apresentação para os irmãos sobre escatologia, né? Sobre o que é o estudo escatológico e quais são as várias linhas de interpretação que existem, né? As várias linhas de pensamento, de interpretação e de compreensão sobre escatologia. O nosso estudo não é escatologia, é apocalipse. Escatologia pega várias coisas. Pega dos profetas do Antigo Testamento, Marcos, Mateus, Tessalonicenses, o Apocalipse como um dos principais. Daniel, Ezequiel, várias passagens, né? Porque você estuda tudo relacionado ao final dos tempos, né? Mas o nosso estudo vai ser, então, o Apocalipse capítulo por capítulo.
Na semana que vem eu vou explicar o capítulo 4, depois o capítulo 5, depois o 6 e por aí vai, né? Mas o livro do Apocalipse é um livro escatológico. A partir do capítulo 4, nós vamos ter as coisas que hão de ser. Os irmãos se lembram que no Apocalipse, se não me engano, lá no versículo 19, mas um dos últimos versículos, está escrito sobre as coisas que são e as coisas que hão de ser, né? Então, as coisas que são, as coisas daquele momento que João estava vivo, e as coisas que haveriam de ser. E geralmente, né, na teologia, nós dividimos no livro do Apocalipse, o capítulo 1, 2 e 3, as coisas que são, e do capítulo 4 até o 22, as coisas que hão de ser, ou seja, as coisas futuras, né? As coisas futuras. Reparem, dessa vez, o que eu vou cobrar dos irmãos agora vai ser uma leitura maior, tá bom? Até agora eu tinha cobrado dos irmãos a leitura só da carta. Então, cada aula era para já vir lido, né, cada carta do Apocalipse. Agora eu vou pedir para os irmãos a cada aula ler um capítulo inteiro, né, um capítulo completo, né, um capítulo por semana acho que dá para ler, né? Então, do Apocalipse, né? Provavelmente os irmãos estão fazendo leituras de outros livros da Bíblia, né? Por exemplo, aqui em casa nós estamos lendo o livro de Romanos em família, e eu particularmente estou lendo Isaías. Mas pelo menos toda semana leia antes o capítulo que nós vamos estudar. Então, nosso próximo encontro é sobre Apocalipse 4. Então, já leia antes Apocalipse 4. E aí nós vamos ler todo o livro do Apocalipse. Então, a nossa ideia vai ser o estudo do Apocalipse. Mas como o Apocalipse ele se encontra a maior parte dentro de verdades escatológicas, hoje nós vamos ter uma apresentação não do Apocalipse exclusivamente, mas sobre escatologia. Eu vou mostrar para os irmãos hoje quais são as diferentes linhas de interpretação, né? E se der tempo, eu acho que não vai dar, mas se der tempo eu iria mostrar para os irmãos também as linhas mais modernas, diferentes interpretações do Apocalipse. Mas eu vou começar mostrando aqui pelo menos as mais importantes e as principais diferenças. Os irmãos vão reparar que vocês já viram pastores pregando coisas diferentes, né? Já viram pastores pregando perspectivas e ideias diferentes. Você fica pensando, mas peraí, como é que pode, né? Um dia o pastor lá na igreja pregou que Jesus vai voltar a qualquer momento, né? E agora eu estou vendo outro pastor falando que antes vai vir uma grande tribulação, né? Eu já vi o pastor pregando que a igreja não vai passar pela grande tribulação, mas eu já vi outro pastor falando que a igreja vai estar na grande tribulação. Que negócio é esse, né? Porque existe diferentes escolas de interpretação sobre o Apocalipse. Mas não se preocupe, tá? Como disse John Wesley, né? Nas coisas essenciais, unidade. Nas não essenciais, diversidade. O que significa isso, né? Isso não implica na perda da salvação de ninguém, tá bom? Então, as coisas essenciais Jesus vai voltar, existe vida além da morte, existe a ressurreição, o juízo final, novos céus e nova terra. Nisso, todos concordam, tá? Agora, os detalhes é que vai haver certas divergências de entendimento. Aí existem certas diferenças na compreensão dos detalhes, tá bom? Vamos dizer assim, ó, o enredo principal da história, né? Todos concordam. Agora, os detalhes, durante essa história, existem algumas variantes que nós vamos buscar conhecer. Então, estou compartilhando aqui com os irmãos a primeira imagem, né? A primeira tela aqui, ó. Apocalipse. Eu já mudei aqui, tá, irmãos? Olha só, as coisas que hão de ser. Então, aqui eu copiei lá da passagem do Apocalipse, capítulo 1, se não me engano, o versículo 19, mas está lá no capítulo 1, né? Então, até a semana passada estava assim, ó, as coisas que são. Agora eu mudei, as coisas que hão, né? Não é as que são, mas as que hão, é futuro, as que vão acontecer, as que hão de ser. Estudo, isso aqui eu não mudei, eu estou editando, tá bom, irmãos? Estudo sobre as 7 igrejas da Ásia, eu tiro, né? Estudo sobre o Apocalipse, pronto.
né, as coisas que hão de ser. Escatologia, uma breve reflexão sobre alguns diferentes posicionamentos, né? Então, alguns diferentes posicionamentos. Vamos começar com a introdução, pensando no significado dessa palavra. O que significa a palavra escatologia, né? A palavra escatologia ela é formada pela junção de duas palavras gregas. A palavra escatos, que significa último ou final, e a palavra logia, que vem de logos, que significa palavra, instrução, estudo, né? Então, logia, arqueologia, né? A palavra logia, ela aparece muito, biologia, né? Muitas ciências têm sociologia, né? Filosofia não, é outra coisa, né? Mas várias ciências nós temos a palavra logia, né? A palavra logia é no sentido de estudo, então, estudo, logia, mais escatos, que é fim. O estudo do fim. Né? O estudo das últimas coisas. O estudo da realidade final, do final da história. A história, isso todos os teólogos concordam, tá bom? A história ela tem começo, meio e fim. A história ela é linear, ela está acontecendo, se desenvolvendo e ela caminha para um final. O Apocalipse, ele trata muito desse final, mas não só o Apocalipse, né? Mas a história, ela caminha para um final, e um final glorioso, tá bom? O Apocalipse dá medo em muitas pessoas, mas esse medo não deveria estar nos crentes. Os crentes deveriam ter esperança e alegria em ler o Apocalipse, porque ele conta o final que é um final de vitória do Cordeiro sobre a besta, o anticristo e o falso profeta. Então, é um texto assustador, mas a gente não deveria ficar assustado, porque o que acontece ali é juízo de Deus que não virá sobre os servos de Deus. Nós temos aqui, eu peguei grande parte do estudo que eu estou fazendo hoje aqui, irmãos, eu peguei desse autor aqui, ó, tá bom? Grande parte eu peguei desse autor, ó, vou aumentar aqui, ó, ele aqui, ó. Opa, aumentei muito. Esse aqui, tá? Millard Erickson. Ó, o livro está aqui atrás, ó, deixa eu pegar. Opa. Esse autor aqui, ó, é o Millard Erickson, né? Ele escreveu essa teologia sistemática, escreveu um livro também de escatologia. Grande parte eu peguei desse livro, mas eu peguei de outros também, tá bom? Então, esse é um teólogo que escreve algumas coisas que eu retirei da teologia dele, mas ele sabe conversar muito bem com outros livros, né? E ele cita outros livros, eu acabei usando também alguns outros, tá? Ele fala, eu gostei de duas expressões que ele usa. Ele diz que hoje nós vivemos dois extremos. Ele diz que existe, ele que inventou as palavras, tá? Então, irmão Celso, irmãos aqui, são palavras inventadas por esse teólogo, tá? Se você procurar no dicionário, você não vai achar. Ele inventou duas palavras, escatofobia e escatomania, né? Então, o que é fobia? Fobia é medo, não é isso? Então, ele inventou lá uma palavra, então, escatofobia, medo ou aversão à escatologia. Ele diz que muitas igrejas e muitos teólogos, muitos pregadores, muitos crentes parece que têm medo de estudar escatologia, ou de abordar esse assunto, né? E isso é verdade, né? Muitas igrejas, muitos pregadores, muitos livros de teologia, parece que ou foge, né? Ou finge que não está vendo, ou nem trata do assunto. Então parece que tem um medo ou uma aversão sobre tratar dos temas escatológicos, a volta de Jesus, a vida após a morte, o juízo final, o lago de fogo, né? A besta, o falso profeta, o anticristo. Então parece que tem uma certa aversão. Não trata desse assunto, trata de todos, menos desse. E ele diz que existe também outro extremo, a escatomania. É outra palavra inventada por ele aqui, ó, escatomania. Aí ele diz que é uma preocupação intensa, demasiada, exagerada sobre o assunto, né? E aí ele vai citar lá no livro dele
um pastor, inclusive ele disse que é da América Latina, mas não disse se é do Brasil, tá bom? Só fala que é da América Latina. Ele diz de um pastor na América Latina que pregou por 19 anos, todos os domingos, no livro do Apocalipse. 19 anos seguidos pregando só no Apocalipse. E aí ele disse que muitas vezes com gráficos, com imagens, com uma série de coisas, tabelas, mostrando passagens proféticas da Bíblia relacionando com eventos dos dias de hoje. E aí ele disse que existe uma caricatura desses tipos de pastores, né? Que é um pastor com uma Bíblia na mão e com um jornal na outra mão. Né? Uma Bíblia na mão e um jornal na outra mão. E isso é muito complicado, né? Porque nós temos esse exagero, né? E esse exagero é preocupante porque leva muitas pessoas a dizer aquilo que a Bíblia não diz. O livro do Apocalipse, apesar de ser um livro de revelação, ele termina dizendo: tomem cuidado para não acrescentar nada a essa revelação e nem retirar nada dela. Então, o Apocalipse, mesmo sendo um livro de revelação bíblico e o último livro, né, mas ele fala para a gente tomar cuidado para não colocar aquilo que Deus não disse no livro. Né? E aí nós temos esses problemas. Né? Por exemplo, irmãos, um dia eu estava andando ali na Praça da Sé e eu parei para assistir os pregadores. Né? Já viram aqueles pregadores da Praça da Sé? Então, você sai do metrô ali, geralmente eles desenham um quadrado ali no chão e ficam gritando ali, né, pregando ali e tal, né? E teve um que estava falando qual que é o número da besta, né? E ele estava falando que é os códigos de barra que tem nos produtos, né? E aí ele fez uma conta lá e tal, e ele falou que aquele era o número da besta, né? Será que é isso mesmo? Então nós temos que tomar cuidado quando nós falamos algo como verdade. É isso, mas a Bíblia diz que é isso. A Bíblia diz da besta e diz do número da besta. Mas a Bíblia não diz o que é. Então nós temos que tomar cuidado com essas afirmações, porque nós passamos como se fosse verdade, às vezes, aquilo que a Bíblia não diz. No passado, teve um pastor muito famoso na Assembleia de Deus que fazia uma série de pregações apocalípticas, né? E ele gostava de identificar tudo, e ele ficou muito famoso, né? Gog, Magog, aqueles lugares que o Ezequiel descreve e tal. E aí ele dizia todos quais eram. Sabe quais eram? Iugoslávia, União Soviética, Alemanha Oriental, Alemanha Ocidental. Irmãos, esses países não existem mais. Esse pastor caiu em descrédito depois. Né? Não existe mais nenhum desses países. Então, ele infelizmente caiu em descrédito, porque ele pregava veementemente como se fosse tudo aquilo. E acabou mostrando que não era bem aquilo que acontecia. Eu tenho um amigo também, foi professor junto comigo, né, que dizia que o próximo Papa, isso na época que ainda era o Papa, acho que eu não sei se era o João Paulo ou era o Bento XVI, mas ele me dizia que o próximo Papa era o Papa do Apocalipse. Né? Não sei se no Apocalipse fala de Papa, irmão, mas ele dizia que era o Papa do Apocalipse. E ele dizia que era o Papa Negro. Existe uma teoria aí, o Papa Negro. Né? Ele falava, olha, o próximo Papa vai ser um Papa Negro. E eu me lembro que na disputa pelo pontífice, né, existia de fato um candidato negro. Né? Um Papa, um cardeal, se não me engano, da África do Sul, ele disputava de fato, né? E acabou que não foi eleito um Papa Negro, né? E aí ele refez as contas, ele falou, não, é o próximo. Aí joga para o próximo, né? Então nós temos que tomar cuidado, irmãos, com esse exagero que existe, e muitas pessoas acabam tendo medo, né? E por que eu estou falando isso? Mas aqui vai a pergunta, o Apocalipse não é da Bíblia? A escatologia é bíblica? Sim, ela é. Né? Jesus pregava escatologia? Sim, pregava. Muitas passagens bíblicas, principalmente no final dos evangelhos, Marcos 13, Mateus 24, né? Lucas também, no final, nós temos Jesus mencionando muitas coisas, muitas verdades apocalípticas. Mas não é só isso. Não dá para pregar 19 anos na igreja só sobre Apocalipse. Assim como não dá para pregar 19 anos só sobre qualquer outro livro da Bíblia. Né? Nós temos uma variedade de doutrinas bíblicas e todas são importantes. É como o nosso corpo, que precisa de várias vitaminas.
Eu não posso ter só vitamina C ou só vitamina D, né? Eu não posso comer só proteína, né? Eu preciso de todos os tipos de vitaminas e de alimento para o meu corpo. A nossa igreja, eu digo a igreja de um modo geral, né? Para ser uma igreja saudável, para a nossa vida ser uma vida saudável, nós precisamos do estudo sobre tudo aquilo que Deus nos deixou. Então a Bíblia, ela trata de escatologia, sim, então nós temos que estudar e ela é importante, mas a Bíblia também trata de várias outras verdades que também são fundamentais para a nossa vida cristã. Então nós temos que estudar sobre os dons, sobre o Espírito Santo, temos que estudar sobre a igreja, temos que estudar sobre a salvação, sobre Cristo, nós temos que estudar sobre a Trindade, temos que estudar sobre a criação, temos que estudar sobre tudo, sobre o pecado, sobre anjos, sobre demônios, temos que estudar sobre a volta de Jesus, temos que estudar sobre todas as doutrinas que a Bíblia apresenta. Então nós temos que tomar cuidado que é comum nós conhecermos pessoas que é muito focado só no Apocalipse e às vezes acaba se decepcionando. A maioria acaba se decepcionando, né? Justamente pelo que eu disse, porque tenta interpretar a Bíblia à luz das notícias de jornal, né? Uma guerra estourou, teve aquela explosão lá no Líbano, não teve recentemente? Então, geralmente, tudo que acontece lá no Oriente Médio, alguém já pega a Bíblia. Olha, está aqui, olha, está escrito aqui que lá no Oriente Médio ia acontecer tal coisa, né? E a pessoa acaba buscando significado para aquilo que às vezes não é. Depois não acontece o que ela esperava e ela acaba se decepcionando, né? Fugindo do que Jesus disse, né? Jesus falou que daquele dia e hora ninguém sabe, somente o Pai, né? Então, às vezes, a preocupação exagerada pode ser um problema. Eu vou mostrar para os irmãos aqui algumas perguntas que o estudo da escatologia ela precisa tentar responder, tá bom? Quem estuda escatologia, o que precisa buscar responder? Então, é um estudo, irmão. Nós temos que encarar como um estudo, né? E um estudo nós vamos verificando, né, os significados, os sentidos, vamos buscando aprender, tá bom? Então, eu quero até incentivar os irmãos, estudem escatologia, já que agora é o nosso momento esse. Nós tivemos na igreja acho que alguns meses estudando Salmos, lembra? Foi maravilhoso, foi estudo do livro poético. Depois nós tivemos um ano inteiro estudando cada livro da Bíblia, foi maravilhoso. Agora estamos falando do Apocalipse, de escatologia, então estuda, leia, pesquisa, procura na internet algumas coisas legais, né? Verifique sempre a fonte, né? Temos vários pastores bons aí, que tem muitas coisas legais para nos ensinar, mas sempre verificando com cuidado, estudando com cuidado. Então agora estamos tratando do assunto, aproveita e estuda. O que a escatologia tenta responder? Primeiro, né, nós temos que pensar se a escatologia ela trata do futuro ou do presente. Como assim do presente, irmão Alexandre? É verdade, irmãos. Acreditem vocês que existem algumas linhas teológicas que entendem as questões escatológicas não como futuro, mas como presente e até passado. Existem algumas linhas escatológicas que vão entender assim, olha, a revelação do Apocalipse, a pregação de Jesus, era para o futuro, mas para o futuro deles. Nós estamos 2000 anos depois, então a maioria das coisas já aconteceu. Aí vai dizer que para nós seria passado, né? Mas, na verdade, a linha ortodoxa da igreja, geralmente, né, aponta, de fato, a escatologia como algo futuro. Mas nós temos aqui 4 perspectivas de leituras do Apocalipse, ou da escatologia. Uma perspectiva futurista significa que a maior parte da escatologia ainda não aconteceu, ainda vai acontecer. Algumas coisas podem até estar acontecendo ou já ter acontecido, algumas coisas, tá? Uma coisa que me chama muita atenção, que eu acho altamente significativo como professor de história, foi a recriação do Estado de Israel, né? Então, depois de quase 2000 anos, desde o ano 70, né, sem existir o país de Israel, e em 1948 voltou a existir Israel, eu acredito que isso tem um significado muito importante, né? Mas aí seria uma coisa que já aconteceu. Pode ser já algo que aponta para esse desenrolar da história. Pode ser, né? Anote bem o meu tom aqui, qual que é, né? Mas a verdade é que a perspectiva futurista ela diz que a maioria dos eventos vai se dar no futuro, ainda não aconteceu. O anticristo ainda não se revelou, a besta ainda não apareceu, né?
Jesus não voltou. Os irmãos sabiam que Jesus não voltou, né? Parece engraçado falar isso, né? Mas Paulo, em uma das cartas, ele diz de dois crentes que pregavam que Jesus já tinha voltado. Acredita nisso? Paulo diz, ele condena duas pessoas que diz que afirmam que Jesus já voltou, né? Pois bem, né? Então Jesus ainda não voltou. A maior parte dos eventos é futura, ainda vai acontecer. Mas não necessariamente todos, né? Alguns. Jesus disse que a gente ouviu de terremotos, doenças, uma série de coisas, e nós estamos experimentando isso desde que Jesus mencionou, né? Cada vez uma intensidade maior. Perspectiva preterista. Essa defende que a maior parte das coisas já aconteceu, né? Então tem alguns teólogos que faz o seguinte, ele pega um livro de história e pega a Bíblia, e ele começa a analisar. Ele começa a olhar, olha, a besta, ela foi o imperador romano, né? O anticristo foi um papa, ou foi Napoleão, ou foi o Adolf Hitler, né? E começa a dividir a história em eventos que já aconteceram, né? Isso é muito perigoso, né? Porque isso fica muito a critério pessoal da pessoa que está entendendo. Essa é a perspectiva preterista. Pretérito seria a ideia do passado, coisas que na verdade era futuro para Jesus, quando falou, mas hoje, 2000 anos depois, já teria acontecido. É ligado à ideia da perspectiva histórica, né? Que tenta justamente entender isso como acontecimentos ao longo da história da igreja. E existe, por fim, uma perspectiva simbólica e idealista. Ela diz que todas as descrições escatológicas elas não são históricas. Elas não aconteceram na história e nem vão acontecer. É tudo simbólico. É tudo um símbolo, é tudo idealista. A leitura ortodoxa da igreja é a primeira, tá bom, irmãos? O que geralmente os pais da igreja, os principais teólogos, o que geralmente os estudos mais comprometidos, vamos dizer assim, com uma linha ortodoxa, mais fiel, né? Vamos colocar assim, a sequência de ensinamento teológico ao longo do tempo, é a perspectiva futurista, tá bom? Algumas perguntas aparecem aqui, mas eu vou voltar nessas perguntas depois, tá bom? Porque senão eu não vou conseguir pensar aqui nas principais linhas. Eu vou mandar para os irmãos o texto, né? E aí os irmãos podem ver depois também, tá? Temos aqui algumas perguntas que a escatologia tenta responder, mas a minha ideia aqui hoje é mostrar mais as diferentes interpretações que existem, tá? Pelo menos de 2 pontos. Então vamos lá. Eu coloquei aqui verdades em comum, tá? São verdades que a maioria dos teólogos ou das igrejas cristãs, né? Não seitas, tá bom? Não seitas. Não estou falando de seitas e heresias. Estou falando de crentes, tá bom? A maioria das declarações de fé tem em comum. Foi o que eu disse um pouco antes, né? A volta de Jesus, todos vão crer, Jesus vai voltar, literalmente, tá? Não é simbolicamente. Na interpretação simbólica, tem gente que diz assim, Jesus já voltou, ele está aqui no meu coração, né? Acha que a volta de Jesus não é literal. Mas a maior parte, a teologia oficial de várias igrejas, presbiteriana, batista, Assembleia de Deus, tá bom? Então, a maior parte dos teólogos, dos nossos irmãos, entende justamente Jesus vai voltar, ele prometeu, e ele vai voltar de fato. Quando Jesus subiu, lá em Atos, né, apareceram 2 anjos por trás dos discípulos que estavam olhando para cima, e eles falaram, por que vocês estão olhando? Esse mesmo Jesus que subiu, do mesmo jeito que subiu, ele vai voltar. Ou seja, não é um símbolo, é real. Jesus vai voltar. A grande tribulação também é uma verdade bíblica, né? Jesus disse que haverá um tempo de uma tribulação que nunca houve, uma grande tribulação, uma tribulação tal qual nunca aconteceu antes. O milênio, esse milênio aqui é um pouco complicado, mas todos vão tratar o milênio de alguma forma diferente, vão falar. Milênio, como diz, é 1000, né? 1000 anos, né? O milênio está lá na Bíblia. Ressurreição, isso é importante e às vezes, olha, teologicamente, todas as igrejas declaram a fé na ressurreição. Mas, indiretamente, por senso comum, tem crentes que não valorizam a ressurreição, né? A ressurreição, ela diz respeito ao corpo. O corpo que você tem aí, né? Esse corpo que você tem,
vai ressuscitar um dia. Você ainda está vivo, calma aí, você não morreu ainda, né? Mas um dia você vai morrer. Se Jesus não voltar antes, você vai morrer, mas o seu corpo vai ressuscitar. Só existe ressurreição se existe o corpo. E a Bíblia ela vai afirmar, tanto por Jesus, como por Paulo, como no Apocalipse, a verdade da ressurreição, ela está na Bíblia. Você vai ressuscitar, o seu corpo vai voltar. Só que o seu corpo vai ser transformado, né? Agora, como será isso? É uma outra história. Mas a verdade da ressurreição do corpo, ela é afirmada. Por que eu disse que tem igrejas, não a linha oficial das igrejas, mas muitos crentes desvalorizam a ressurreição? Porque pensa só na alma, não é? Pensa só na alma. Quando eu era adolescente, eu estava lembrando esses dias, eu me lembro de um pregador que dizia assim, se eu morrer, pode jogar o meu corpo no bueiro, porque o corpo não presta para nada, né? O que importa é a minha alma que vai para o céu, né? Mas o corpo ele é importante, sim. A Bíblia diz da santidade do corpo, da alma e do espírito, né? E a Bíblia diz da ressurreição do corpo. O corpo ele é importante. E Deus vai trazer de volta, mesmo aqueles que desintegraram na bomba atômica, né? Sumiu, ficou só a sombra. É um negócio incrível, né? Os irmãos sabiam, quando tem uma explosão atômica, a sombra fica e o corpo desaparece, né? Esses dias dando aula para os meus alunos sobre as bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki, eu encontrei um vídeo que mostra uma explosão nuclear e mostra uma sombra que fica. O objeto some e a sombra fica, né? Mas o corpo, mesmo desintegrado, Deus vai trazê-lo de volta, diz as Escrituras, né? Então o corpo ele é importante, né? Mas tem algumas pessoas indiretamente que pensam que a salvação é só da alma. Deus salva o homem inteiro, Deus salva o homem por completo. O corpo é criação de Deus. Deus vai resgatar a sua criação, né? Então a ressurreição é um tema comum, e novos céus e nova terra. Então, haverá novos céus e nova terra. Quando nós falamos de escatologia, estudo do fim, não significa fim, vai acabar tudo. Vai acabar essa era, essa existência, essa realidade, essa história, esse livro, vamos dizer assim, vai acabar. Mas Deus vai criar novos céus e nova terra. O nosso entendimento de novos céus e nova terra, ele também é diferente, mas a crença é que vai existir uma nova realidade, né? Às vezes Jesus chamou de último dia. O último dia, quando chegar o último dia, o dia final, o dia da ressurreição, né? O último dia. Nós vamos tratar isso melhor quando chegarmos lá pelo capítulo 20, 21 do Apocalipse. Então, isso é incomum. Agora, as diferenças. Vamos lá? Não briguem, irmãos. Quem pensa que de formas diferentes não precisa brigar, tá bom? Mas são as diferentes formas de entender. Vamos começar pelo milênio. O que é milênio? Milênio são 1000 anos que Cristo vai governar na Terra. Está escrito lá no Apocalipse capítulo 20, né? Quais são as diferentes linhas de pensamento sobre o milênio? Nós temos alguns chamados de pré-milenistas, pós-tribulação. Então, essa cruz aqui, olha, se eu não explicar muito aqui o gráfico, depois eu vou mandar para os irmãos, mas os irmãos já vão ter uma noção do que significa. A cruz é a vinda de Jesus, a primeira, tá? Que está em Mateus, Marcos, Lucas, João, né? Então, Jesus veio, morreu e ressuscitou. Então, essa cruz significa isso. Depois da cruz, o que vem? A história até hoje. Essa linha pré-milenista, o que ela entende? Que vai acontecer a tribulação, e depois da grande tribulação, Jesus volta, ó, segunda vinda, Jesus volta, e aí acontece o milênio. O milênio é 1000 anos que Jesus governa na Terra em plena paz. Sabe quando os testemunhas de Jeová dizem que aqui na Terra vai ter um reino em que o cordeiro e o leão vão pastar juntos? E, aliás, os testemunhas de Jeová dizem isso, mas está na Bíblia, está lá em Isaías, né? O que o pré-milenista entende? Que isso vai acontecer no milênio, nesse período de 1000 anos, né? Só que depois do milênio vem o juízo final. Todos aqui vão ter essas duas coisas, tá? Essa cruz, que significa a vida de Jesus aqui na Terra, e o final, que é o juízo final. É no meio que estão as diferenças, né? Aqui nós temos outra ideia, ó. Jesus veio, a cruz,
Jesus volta, segunda vinda, ele arrebata a igreja. Jesus vai voltar, pode voltar agora. De repente os irmãos estão assistindo a aula aqui, o Celso some, a Ruth some, a Ana Silvia some, Jesus voltou, né? E se você não vigiar, você vai ficar assistindo. Você vai ficar vendo aí a tela vazia, né? Tem alguns que pregam assim, entende? É assim. Então, Jesus volta de repente, uns vão, outros ficam, né? Então é a segunda vinda. Jesus voltou, arrebatou a igreja, começa a grande tribulação. Aí, no final da grande tribulação, Jesus volta de novo. Então, nesse quadro aqui, a volta de Jesus acontece em duas etapas. Jesus volta primeiro e arrebata a igreja. Mas ele não pisa na terra. É um encontro nos ares. Aí começa a grande tribulação. No final da grande tribulação, Jesus volta com a igreja, que é o Apocalipse 19. E aí faz juízo, derrota o anticristo e começa o milênio. Os irmãos lembram daquele filme Deixados para Trás? Filme famoso, né? Deixados para Trás. Tim LaHaye, né? Tem uma série de livros, né, de ficção. Ele romanceou todo o Apocalipse. Então ele fez uma série de livros chamado Deixados para Trás, sucesso de venda no mundo todo, tal, né? Tim LaHaye escreveu o livro, uma série, se não me engano, esse é o nome do autor. Se eu falei errado o nome do autor, alguém corrige aí. Eu não li o livro, mas vi os filmes, né? Tim LaHaye, né? E fala do arrebatamento. Recentemente, os irmãos conhecem aquele ator famoso, Nicolas Cage, né? Nicolas Cage fez o Motoqueiro Fantasma, né? Fez um monte de filme aí, né? Muito famoso ele e tal. Ele fez um filme chamado Arrebatamento, que seria uma tentativa de regravar o Deixados para Trás, só que colocar outro título, Arrebatamento. Só que não teve sequência, só teve um. Então, Deixados para Trás e o Arrebatamento é uma linha pré-milenista, dispensacional, pós-tribulação, né? Os nomes é complicado, mas o importante é você entender qual é a lógica. A lógica é que Jesus volta, arrebata a igreja e ninguém vê. Na sequência, começa a grande tribulação. Depois da grande tribulação, Jesus volta e todo mundo vê. Mas aí ele volta para exercer o juízo, né? E depois começa o milênio. Essa é uma linha muito comum em muitas igrejas. É uma das linhas mais comuns hoje. Tá bom? Nós temos aqui pós-milenismo. O pós-milenismo, ele diz que o milênio já começou. A gente está esperando começar o milênio, que o cordeiro vai pastar com o leão, né? Que diz lá que os idosos em Jerusalém vão ter 500 anos de idade. E quando você encontrar uma pessoa de 100 anos, você vai falar, nossa, como ele é jovem, né? Isso está lá em Isaías, né? Diz que as pessoas vão andar pelas praças de Jerusalém com 500 anos de idade, né? Só que tem uma linha que diz que o milênio já está acontecendo agora. Já está acontecendo. Então tem gente esperando o milênio e essa linha diz que nós já estamos vivendo o milênio, né? Já está acontecendo e que, na verdade, tudo aquilo é simbólico. Mas é simbólico aquilo, não a volta de Jesus. No final da história, Jesus volta e tem o juízo. Então, agora nós já estamos vivendo tribulação, milênio, nós vamos experimentar tudo isso e só no final Jesus volta. E o amilenismo, A é de negação, tá? De não existir. Amilenismo. O amilenismo, ele diz que o milênio ele é todo simbólico, né? É só um símbolo. Jesus nunca vai reinar na Terra por 1000 anos, é só um símbolo. A única coisa que vai acontecer literal é a segunda vinda e o juízo final. Nós temos problemas. Aonde que estão os problemas, irmãos? Os problemas estão em conciliar os textos bíblicos, né? Como eu disse, a nossa ideia é estudar. Como que eu concilio dois textos difíceis? Eu vou mostrar para os irmãos aqui. Então, essas linhas teológicas, o que elas tentam fazer? Aparecem textos difíceis na Bíblia. E aí eles vão tentar arrumar esse texto. Qual que vem primeiro, qual que vem depois. Por exemplo, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13. Olha o que está escrito. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos entristeçais com os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem.
Portanto, o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá do céu e os mortos ressuscitarão primeiro. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados. Olha a palavra arrebatamento aqui, ó. Irmãos, essa é a única passagem bíblica que está claro a palavra arrebatamento, tá bom? Mas está na Bíblia. Olha, mas nós vamos ser arrebatados como? Separado? Não, juntos, juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, nessa passagem, Paulo está falando que quem estiver vivo na volta de Jesus, né, não vai na frente de quem já morreu. Na volta de Jesus, os mortos em Cristo, não é todos os mortos, só os mortos que morreram em Cristo vão ressuscitar. Aí ressuscita os mortos em Cristo Jesus, e aí junto com quem está vivo, os que morreram, que agora estão vivos porque ressuscitaram, e os que estão vivos junto, sobe ao encontro do Senhor nos ares. Esse é o arrebatamento, né? Então, está descrito na Bíblia? Tá, e com detalhes, né? Paulo descreve com detalhes, até diz, nós não vamos primeiro, na ideia, Jesus busca a gente e depois ressuscita os mortos. Ele ressuscita os mortos, transforma o nosso corpo e a gente sobe e se encontra com o Senhor nos ares. Só que Paulo parou aí, irmãos. Paulo parou a explicação aí. Aonde que vai estar o problema, né? O problema é que alguns vão entender que isso vai ser no final da grande tribulação e outros vão entender que é antes da grande tribulação, ok? Fazendo o quê? Conexão com outras passagens bíblicas. A volta de Jesus em duas etapas. Outro texto que aqueles que dizem que Jesus vai vir em duas etapas gostam de usar. 1 Coríntios 15, 51. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, no abrir e fechar de olhos. Essa é a ideia do filme atrás. Ninguém fica na janela olhando, assim, as pessoas vão subindo devagar, igual um balão assim para o céu, né? As pessoas desaparecem. Lembra do filme Deixados para Trás? Tem avião caindo, o piloto desapareceu, né? Tem alguém dirigindo o carro, o motorista sumiu, né? Tem alguém que estava lá nas praças com as crianças, olha no carrinho do bebê, o bebê sumiu, não é isso? Então, é muito utilizado esse versículo que diz que, de repente, no piscar de olhos, dizem que dura milésimo, é menos de um segundo uma piscada de olho. Numa piscada de olho, a pessoa vai desaparecer e vai ser arrebatada. Porém, irmãos, na verdade, o texto está dizendo que o que acontece no piscar de olhos é a transformação do corpo. Não é isso? O que está escrito ali, ó, eu vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos no abrir e fechar de olhos. Então, na verdade, o que o texto diz não é que o arrebatamento é num piscar de olhos, mas é que a transformação do nosso corpo é em um piscar de olhos, ok? Mas aqui a sequência ela sugere a ideia, né, dizendo a trombeta soará. Lembra lá que Paulo diz a trombeta do arcanjo? A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então aqui a ideia já é de que, na verdade, quem morreu ressuscita, Deus já traz de volta, talvez já no corpo transformado, e quem está vivo, no piscar de olho, o corpo é transformado e sobe ao céu. Agora vamos lá. Arrebatamento. Agora tem um detalhe. A palavra arrebatamento significa um rápido. A palavra lá é um rápido. É alguém ser raptado. Sabe sequestro relâmpago? Né? A palavra lá, arrebatamento, é a ideia de um sequestro relâmpago. Sabe a ideia que, de repente, alguém está na rua, quando você olha, um carro parou, puxou a pessoa para dentro e pronto, a pessoa foi raptada. Né? A palavra arrebatamento ali, ela carrega a ideia de um rapto. Muito rápido, alguém de repente é retirado. E a força, uma coisa forte. Né? Então, de fato, a ideia ali parece sugerir um arrebatamento muito rápido. Porém, né, o Apocalipse 1,7 diz assim, ó, eis que vem com as nuvens e todo olho verá.
E agora, irmãos? Está vendo? O problema está aqui. Ó. Primeiro nós lemos textos que parece que Jesus volta de repente e leva todo mundo. Piscar de olhos. E nós lemos um outro texto que diz que todo olho verá. Até mesmo os que o transpassaram, ou seja, os judeus, né? Até mesmo os que transpassaram. E todos o lamentarão. Mateus 24 diz que a volta de Jesus é igual a um relâmpago. Vocês já viram um relâmpago? Dá tempo o Celso ver o relâmpago no céu e falar para a Ruth, Ruth, liga o celular e vamos tirar uma foto. Dá tempo de fazer isso? É um negócio bem devagar, né? O relâmpago piscou, aí você liga o celular, ajusta o foco e tira a foto. Não é assim? Não é, né? O relâmpago é um negócio rápido, é um flash, né? É muito rápido. Você não consegue tirar foto do primeiro relâmpago. Deixa a máquina ligada, filma e depois tira um print. Aí você vai ter a foto do relâmpago. Você não vai conseguir tirar a foto dele. Esse texto diz que a volta de Jesus é como um relâmpago. E agora? A volta de Jesus é assim, rápida? Ninguém vê? Ou vê só um flash assim? Né? Então tem passagens da Bíblia que parecem mostrar um Jesus que vem, todo mundo está olhando. E tem passagens que sugerem uma ideia que Jesus está vindo de uma forma que a gente, rápido, vê e não vê mais. Né? Um negócio instantâneo. Ok? Bom, agora vai começar as diferenças. Como que vai ser tratado isso? Né? Então nós vamos ter diferentes formas de tratar isso. É aqui que as escolas teológicas começam a se distinguir, tá bom? Como eu disse, irmãos, a verdade de que Jesus vai voltar, ninguém nega, tá bom? Esses teólogos, eles não negam, Jesus vai voltar. A discussão é quando Jesus vai voltar, não a data, porque a data ninguém sabe, né? Não é a data. Mas em que momento ele volta e se vai ter duas etapas ou não. Então, isso deu... Aí, esses teólogos foram estudando, tentando conciliar os textos e nasceram aí pelo menos duas linhas teológicas, tá bom? Aí sobre o milênio, né? Aí nós temos uma pergunta aqui. Haverá um milênio? Ou seja, Jesus vai reinar na Terra por 1000 anos? Que Apocalipse capítulo 20 diz que Jesus reina na Terra por 1000 anos e Satanás já está preso. Né? E aqueles que venceram em Cristo, que ressuscitaram em Cristo, vão reinar com Ele. Vão reinar com Ele. Né? Agora a pergunta é, se houver um milênio, a volta de Jesus acontece antes ou depois do milênio? É nisso que vai se dividir. E aqueles que acreditam que Jesus volta antes do milênio, ainda tem outro problema. Antes do milênio, tem uma grande tribulação. Jesus vai voltar antes da grande tribulação ou depois da grande tribulação? Aí, quer aumentar o problema, irmão Celso? Né? Aí apareceu um batista, o batista é brincadeira, tá? É com o pastor Luiz Saião. Conhece o pastor Luiz Saião? Ele é pastor batista, né? Ele diz que onde tem 2 batistas, tem 3 opiniões. Onde tem 2 batistas, tem 3 opiniões. Então nós temos 2 opiniões, né? Jesus volta antes ou depois. Aí apareceu alguém que falou, não é nem antes nem depois, ele volta no meio. Ele volta no meio da grande tribulação. E de fato tem alguns que dizem que Jesus volta no meio. Mas por quê, irmãos? Tem sentido bíblico? Pior que tem, irmãos. Ou melhor que tem, não sei se é pior ou se é melhor. Porque quando a gente lê o governo do anticristo, nós lemos que existe um período de paz. Lembram disso? Nós vamos estudar no Apocalipse mais à frente. Existe 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de conflito. Então, aqueles que começaram a dizer Jesus volta no meio, eles estão dizendo Jesus vai voltar para arrebatar a igreja antes de começar o conflito. Porque Paulo disse, olha, aí nós temos a junção de versículos, né? Paulo disse, quando disserem que há paz e segurança, virá repentina destruição. Ou seja, quando tudo estiver indo bem lá no governo do anticristo, de repente Jesus volta e começa a grande tribulação. Ok? Então, existe sentido? Existe sentido. O que nós temos que fazer é analisar os sentidos que aparecem e perceber em oração, examinando as escrituras, aquilo que parece ser mais coerente, mas sempre respeitando essa diversidade. Tem coisas que a Bíblia não deixou clara,
E a Bíblia não deixou clara, eu entendo que é de propósito. Quem que é o autor do livro sagrado? É Deus, né? Muitas coisas não ficaram claras para a gente ficar na expectativa, para a gente buscar aprender, para a gente buscar entender. Só que existem lugares que viram a briga, irmãos. Aqueles que acreditam de um jeito, não respeitam mais quem acredita do outro, e se separam, e às vezes até nasce igreja diferente, tá? Irmãos, já é 18h09, né? O que a gente faz aqui? Eu teria que explicar as diferenças agora, né? Nós temos aqui, ó, pós-milenismo, nós temos aqui, olha, depois cadê o outro? Pré-milenismo e o amilenismo. Já destaquei tudo, ó, já li tudo e destaquei para os irmãos, né? Vamos até onde dá, vamos ver aqui, ó. O que é pós-milenismo? O pós-milenismo se fundamenta na convicção de que a pregação do evangelho terá tanto êxito que o mundo vai se converter. O reinado de Cristo, cujo locus, ou seja, cujo objetivo principal, foco, né, é o coração humano, será completo e universal. O pedido, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, será concretizado. A paz prevalecerá e o mal será praticamente banido. Então, quando os efeitos do evangelho forem plenos, Cristo voltará. O pós-milenismo, portanto, é basicamente uma posição otimista. Então, essa posição pós-milênio... Por que é pós? Porque é aquela ideia que o milênio já é agora, já está acontecendo, né? Nós ainda não estamos experimentando, nós vamos experimentar ainda. O evangelho tem crescido, não tem crescido? Aqui, né, no Brasil, o número de evangélicos não dispara, não vive crescendo. Então, o grupo de Jesus tinha quantas pessoas? 12. Aí depois tem uns 70, né? E tem mais pessoas. Pedro começa a pregar, converte 3.000, depois 5.000. O evangelho vai crescendo, 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 crescendo. Essa ideia que um dia o evangelho vai alcançar o mundo todo mundo vai se converter, vai viver em paz, e aí Jesus volta só para estabelecer o juízo final. Essa ideia, irmãos, ela era muito bem aceita até o século XIX. Até o século XIX. Antes da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Havia uma crença positivista, inclusive é isso que deu origem à bandeira do Brasil, tá? Ordem e progresso, né? A palavra ordem e progresso, ela vem da linha filosófica do positivismo, que acreditava que a ciência estava se desenvolvendo tanto que a sociedade iria chegar ao momento de paz. Porque, olha, por exemplo, existem lugares no mundo que tem fome? Existe. Como que a gente vai levar comida de um lugar que tem alimento para um país que está sem alimento? Não tinha meio de transporte, não tinha avião, não tinha carro, não tinha trem, não tinha nada disso. Conforme as tecnologias e a ciência foi se desenvolvendo, passaram a acreditar que todos os problemas do planeta seriam resolvidos, né? Lugares que tem muita comida, agora tem avião para levar comida para lá. Doenças que eram incuráveis agora estão descobrindo remédios, vacinas, né? Então eles acreditavam que o desenvolvimento científico e o desenvolvimento humano, a forma de perceber a vida, a forma de valorizar o semelhante, iria chegar num auge tão grande que a gente não iria ter mais preconceito, violência, crime, fome, não ia ter nada disso. Isso no final do século XIX. Entre 1870 e 1914, essa ideia foi muito comum. E o pós-milenismo ganhava força, né? Quer dizer, o evangelho está crescendo, a sociedade está evoluindo e nós vamos viver uma paz quase que plena, quase que perfeita. Mas o que aconteceu, irmãos? Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, bomba atômica, problemas na natureza, problemas no ambiente. O crime desapareceu? A violência desapareceu? A fome desapareceu? Não, né, irmãos? Infelizmente até cresce, né? Na verdade, o que a ciência mostrou é quanto a natureza do homem é má. Hoje nós temos condições de acabar com a fome do mundo, com a sede do mundo e de minorar grande parte das doenças do mundo. Mas por que isso não acontece? A natureza humana, ela é corrupta. O mesmo homem que inventa o remédio, ele inventa uma arma. O mesmo homem que é capaz de desenvolver uma sociedade mais equilibrada, igualitária, ele também inventa os piores preconceitos e racismo.
né? Então, o que veio a revelar, na verdade, é que a humanidade ela tem condições de ser melhor, mas ela não consegue melhorar por conta própria, né? Então, essa linha de pensamento, ela caiu muito em descrédito depois das guerras mundiais, tá? Mas ainda existe. Tem alguns teólogos que acham que foi uma fase, aí, mas que a história ainda vai caminhar para uma evolução, né? Na verdade, não é muito bíblico, né? A Bíblia diz de guerra, rumor de guerra, terremoto, doença, não é isso que diz a Bíblia, né? A Bíblia fala de uma realidade muito ruim, né? Mas aquela linha ali pensa que depois vai vir essa paz aí, sem precisar da intervenção de Jesus, né? O pré-milenismo é o que a maioria segue, né? O que a maioria dos teólogos segue. Então, o pré-milenismo, ele está comprometido com a ideia de que Jesus vai voltar, e quando Jesus voltar, ele vai estabelecer na Terra um reino de paz por aproximadamente 1000 anos. Os números na Bíblia, muitas vezes, são simbólicos, tá? Não precisa ser exatamente 1000, 7. Tem gente que toma tudo literal, né? Por exemplo, o anticristo, governando por 7 anos, tem gente que entende literal que tem que ser 7 anos. Só que o Apocalipse e a Bíblia usa muitos números de forma simbólica, né? Então, pode ser apenas um símbolo, mas a Bíblia diz que Jesus vai reinar por 1000 anos, né? Pode ser um período longo, pode significar um período longo. Mas essa ideia aqui do pré-milenismo, então pré porque o que é pré? O que vem antes. Jesus volta antes do milênio, ok? Pré é antes. Jesus vem antes do milênio. O outro lá, como é que chamava? Pós-milenismo. Jesus vem depois do milênio, pós. Então Jesus vem antes ou vem depois? Isso aqui Jesus volta antes do milênio, pré-milenismo. E essa volta de Jesus é física, ele vai aparecer, ele vai voltar, todo o olho vai ver e ele vai governar na Terra por 1000 anos. Ok? Nós temos a passagem bíblica, ó, quem quer anotar, mas nós vamos estudar ela depois, tá? Apocalipse 20, versículo 4 a 6, que está escrito sobre o pré-milenismo. Israel vai ser muito importante, tá bom? A crença pré-milenista, ela valoriza muito a história de Israel. O que acontece, irmãos? E eu também valorizo, tá? Eu sou um dos que defende essa ideia dessa importância de Jesus governar e de Israel, né? Jesus é o Messias? Jesus é o Cristo? Sim. O que significa Messias e Cristo? É o esperado de Israel. Grande parte das profecias do Messias não se cumpriu. Os irmãos sabem por que os judeus não se convertem? Os judeus não se convertem não é porque eles são ignorantes, é porque a maior parte das profecias do Messias ainda não aconteceu. A maior parte não aconteceu. Messias é rei. Jesus foi rei. Não, meu reino não é deste mundo. Mas ele prometeu voltar. A Bíblia diz de um reino que não terá fim. Quando vai ser esse reino? O milênio é o período desse reino, né? Então, Isaías, Ezequiel, Miqueias, Amós, todos os profetas falam da vinda de um Messias que vai reinar com justiça, que vai ter um governo justo, que ainda não aconteceu, né? Nós temos, o que se cumpriu em Jesus foi o servo sofredor. Jesus é o servo sofredor de Isaías 53. Jesus é aquele que nasceu da Virgem. Jesus é aquele que veio com o Espírito de Deus para libertar os cativos, para curar aqueles que estavam cegos. Jesus cumpre essas profecias. Mas a profecia do Cristo, que é o Rei, ela ainda não aconteceu. Inclusive, Pedro, no sermão do Pentecoste, ele diz isso. Ele diz, vocês têm que se converter para que Deus envie o tempo do refrigério. Então, na pregação de Pedro, a primeira pregação dele, lá do Pentecoste, Atos capítulo 2, ele vai falar para os judeus, Jesus é o Cristo, mas ele foi levado ao céu. E ele vai voltar quando vocês se converterem, para que restaure todas as coisas. Vocês se lembram da pergunta dos discípulos para Jesus antes da ascensão ao céu? Eles perguntaram assim para Jesus, Jesus, é nesse tempo que vai restaurar o reino de Israel? Por que os discípulos perguntaram isso? Porque as profecias do Cristo Rei ainda não aconteceram. Eles perguntaram a Jesus, é nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Ou seja, é agora que começa o Jesus Rei?
de Israel, e Jesus falou que não, Jesus falou assim, nunca vai acontecer? Não, Jesus não disse isso. Mas Jesus falou que não era agora. Jesus falou, a vós não compete saber os tempos e estações que Deus determinou. Ou seja, Jesus deu a entender que, de fato, um dia ele vem para governar sobre Israel e sobre o mundo, que é o período do milênio. Né? Então, nós temos passagens bíblicas que mostram Jesus governando. Por isso que a Bíblia diz que, nesse tempo, os judeus vão crer. Muitos vão se converter. Né? Então, se você for ter uma conversa com um judeu, tenha muito claro isso. Né? Provavelmente ele vai dizer isso para você, falar, mas Jesus é o Cristo, mas ele não reinou. E, de fato, ele não reinou, mas ele vai reinar. A nossa esperança é que Pedro disse na pregação, vocês precisam se converter para que Jesus volte e traga o governo prometido sobre Israel. Tá? O amilenismo é aquele que acredita que o milênio é simbólico, que o milênio não existe. Tá bom? Irmãos, eu vou fazer assim, prestem atenção, agora como é 18h20, né? Na próxima aula eu vou começar falando sobre a tribulação, e aí a gente começa a estudar o capítulo 4. Na semana que vem eu divido em 2 partes. Eu vou mostrar isso aqui para os irmãos. Eu só vou dar uma amostra para os irmãos, tá bom? Para os irmãos saberem o que nós vamos tratar. Então, aqui em cima foi a posição sobre o milênio. Aqui embaixo é sobre a tribulação. Então, olha aqui o quadro. Quais são as ideias que nós temos? Hoje nós vivemos na pré-tribulação, antes da tribulação. Nós não estamos vivendo a grande tribulação. Nós não estamos vivendo. Jesus vai voltar e vai arrebatar a igreja. Aí começa a grande tribulação. Depois da grande tribulação, Jesus volta e começa o milênio. Depois do milênio tem o juízo final. Então Jesus volta em 2 etapas. Primeiro é uma volta secreta, ninguém vê. É aquele piscar de olhos. Sumiu, todo mundo sumiu. Encontramos com Jesus nos ares e aí começa a grande tribulação, igual o filme lá do Deixados para Trás. Mas depois Jesus volta com a igreja, Jesus volta com os santos, como diz o Apocalipse 19. É interessante essa parte aqui. Tá? Irmãos, eu já vou. Não sei se vocês estão esperando para perguntar, e você, irmão Alexandre, o que você acredita, né? Bom, eu cresci estudando essa área aqui. Tá? Então, eu tendo mais a aceitar essa ideia aqui, a minha tendência, tá bom? Mas eu estou sempre estudando, tentando entender. Por exemplo, um pastor muito conhecido hoje nosso é o pastor Augusto Nicodemos, né? Pastor famoso da Igreja Presbiteriana. Ele não acredita nessa ideia nessa versão, né? Ele acha que a igreja vai passar pela grande tribulação. Então, existem aqueles... Na nossa igreja, os outros professores nossos da escola dominical, eu já vi eles ensinando, eles ensinam desse jeito aqui também, da pré-tribulação e da volta de Jesus, que volta para arrebatar a igreja de repente. Sabe uma das coisas que pega aqui, irmãos? Por isso que eu falo que é complicado, né? Jesus vai voltar a qualquer um. Jesus pode voltar agora? Jesus pode voltar agora? O que os irmãos acham? Né? A ideia que a gente prega é que Jesus pode voltar a qualquer momento. Não foi isso que Jesus contou em várias parábolas? Vigiai, porque vocês não sabem a hora que vai voltar. Tem várias passagens bíblicas que Jesus disse que pode voltar a qualquer momento. Parece que a esperança da igreja primitiva e de Paulo é que Jesus ia voltar a qualquer hora. Quando Paulo escreveu lá, Paulo disse assim, nós os vivos. Vocês repararam o tempo verbal? Quando Paulo escreve 1 Tessalonicenses, ele achava que ele não ia morrer. Ele falava, os que morreram em Cristo ressuscitam primeiro, depois nós os vivos. Ele se colocou. Ele tinha uma expectativa que Jesus ia voltar ainda quando ele estava vivo. Agora, quando ele escreveu 2 Timóteo, ele já achava que ele ia morrer. Ele falava, o tempo da minha carreira está cumprido. Eu vou partir para o Senhor. Não tem jeito, vou morrer. Né? Então, no começo, Paulo falava, eu acho que eu nem vou morrer, Jesus vai voltar logo. Então, agora, aqui que pega, irmãos. Se Jesus pode voltar a qualquer momento, então não pode acontecer a grande tribulação antes. Porque se antes de Jesus voltar, a gente vê o anticristo governando, a gente vê o falso profeta, a gente vê a besta, a gente já vai ter um sinal muito claro, né? Então, o que vai ser de repente? É a vinda de Jesus ou é a vinda do anticristo? Em 1 João, está escrito que o anticristo não se manifestou, só o espírito do anticristo. Né? Então, várias passagens bíblicas colaboram para a ideia da volta.
Ó, eu não vou nem falar da volta de Jesus antes do arrebatamento, mas vários textos bíblicos colaboram para a ideia de que Jesus pode voltar a qualquer momento. Só que para Jesus voltar a qualquer momento, ele tem que voltar antes da grande tribulação. Só que muitos teólogos entendem que não. Jesus pode voltar a qualquer momento, mas é depois da grande tribulação. Percebe? Aqui tem uma certa tensão no texto. Mid-tribulacionista. Esse é aquele que acredita que Jesus vai voltar no meio da grande tribulação. Então, a grande tribulação começa. De repente, agora eu estou dando uma aula, a gente vai desligar aqui agora a nossa aula, vocês vão ligar a televisão e vai estar no jornal que alguém começou um governo mundial, que começou alguma coisa mundial, aí vocês já vão ver, acho que é o anticristo que está no poder. Né? E aí Jesus vai voltar no meio da grande tribulação. E existe o pós-tribulacionista, que Jesus vai voltar no fim da grande tribulação. A igreja vai passar por toda a grande tribulação. Então eu vou fazer assim. Semana que vem eu volto, eu explico as 3 versões e como que eles entendem as passagens bíblicas. Porque existe diferença. Em Mateus 24, diz que os escolhidos de Deus estarão na grande tribulação. E agora? Como será que vai responder esses que acham que Jesus volta antes? Tá vendo só? Mas Jesus pode voltar a qualquer momento? Se Jesus pode voltar a qualquer momento, como que esses da pós-tribulação vão resolver a questão? Percebe, irmãos? Né? Então, isso que eu estou fazendo aqui, irmãos, isso daqui é o estudo. Né? Como eu disse, não é uma pregação. A gente está estudando as diferentes linhas de interpretação. Tá bom? E aqui os irmãos vão localizando o que alguns pastores pregam, o que alguns ensinam. Tá? Então, existem livros batistas, presbiterianos, teológicos, que seguem as várias linhas. Essa teologia sistemática que eu mostrei para os irmãos aqui, por exemplo, eu tenho uma aqui, ó. Essa daqui, olha, essa daqui é uma das que eu mais uso. É do Wayne Grudem, né? Tanto um contra o outro e vários outros aqui, eles sempre vão mostrar as várias linhas teológicas. Depois eles apontam a opinião deles. Mas nós temos que respeitar todas essas linhas teológicas. Até aquela que acreditava que o milênio já está acontecendo, ela foi muito forte no período da história da igreja. Principalmente na época de Santo Agostinho, né, que a Igreja Católica chama de santo, né, ficou conhecido na filosofia como Santo Agostinho. Agostinho foi um grande teólogo da igreja. Na época de Agostinho, o Império Romano se converteu, olha só, o Império Romano se converteu, proibiu as perseguições aos cristãos, acabou com as arenas que matavam os cristãos, e o Império Romano instituiu o cristianismo como a única religião verdadeira. Sabe o que o Agostinho acreditava? Que eles já viviam o milênio, que tudo colaborava para uma história em que a paz ia ser instaurado por força do próprio Império Romano que estava se convertendo. Só que depois não foi isso que aconteceu. Né? Então nós temos que analisar com cuidado, com calma e sempre olhando as verdades bíblicas. Por isso que uma das matérias que eu mais gosto é a hermenêutica, né? Que é a gente aprender a interpretar a Bíblia. Né? Então a exegese, você aprender como interpretar a Bíblia, é um dos cursos que eu mais gosto. Né? Mas aí a gente usa essas ferramentas para entender outros. Sabe como eu quero terminar a nossa aula de hoje? Os irmãos lembram de um pastor chamado Russell Shedd? Eu tenho a minha Bíblia do Russell Shedd, está ali em cima, está do outro lado. Aqui tem livro de todos os lados, tá, irmãos? O doutor Russell Shedd, ele estava um dia numa palestra, numa Assembleia de Deus, né? E a maioria das pessoas eram da Assembleia de Deus que acredita que Jesus volta antes da grande tribulação. E o pastor Russell Shedd, né, ele batista, né, perguntaram para ele, mas batistas também são separados, tá, irmão? Não esquece que cada 2 batistas, 3 opiniões diferentes, tá bom? E é verdade, tá? Bom, mas nas coisas principais, unidade, tá? Estou falando naquilo que não é essencial. Todos acreditam que Jesus volta, agora quando é diferente. Perguntaram para o doutor Russell Shedd, doutor Russell Shedd, né, quando que Jesus vai voltar? Né? É antes da grande tribulação ou depois? Essa foi a pergunta. Sabe qual foi a resposta dele? Ele deu risada e ele falou assim, eu sei o que vocês acreditam. Quer dizer, eles acreditam que Jesus vai voltar antes da grande tribulação. E vocês já sabem o que eu acredito, que Jesus vai voltar depois da grande tribulação. Aí o Russell Shedd falou assim, eu oro para que o que vocês ensinam seja verdade, que Jesus volte antes da grande tribulação.
Só que se Jesus não voltar antes da grande tribulação, eu não vou ser surpreendido. Eu já vou estar preparado. Né? Ou seja, né, aqueles que esperam que Jesus vai voltar antes da grande tribulação, às vezes vivem meio despreocupado. Ah, quando o anticristo voltar, não vou estar aqui, né? Quando a besta aparecer, eu não vou estar aqui. Vive meio despreocupado, né? E aí ele quis dizer isso. Eu oro para que a gente não passe por isso. Mas só que se a gente passar, eu já estou preparado. Existem muitas coisas interessantes e curiosas, irmãos. O nome igreja, por exemplo, ele só aparece até o capítulo 3. No capítulo 4, a igreja some no Apocalipse. Olha lá, só tem judeus. Né? E aí a gente vai entender depois a ideia do pré-tribulacionista. Sabe quando aparece a igreja de novo no Apocalipse? No capítulo 19, quando o Cordeiro volta para derrotar a besta e o falso profeta. Então, as duas linhas de pensamento, ela tem coisas importantes a se pensar. Mas a gente precisa parar, meditar e refletir sobre todas elas com todo respeito, mas todos acreditando. Aquele que há de vir, virá e não tardará. Tá bom? Vamos encerrando por aqui.